Salve, galera! Bem-vindos aqui a essa live de encerramento do projeto Travessias e Macumbarias. É um projeto que se configurou como um mini curso virtual que aconteceu com o CTD, né, curso técnico de dança do Porto Iracema das Artes, e uma turma para um público aberto, né? Foi um projeto fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc 14.017/2020, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. E aí, dessa forma, eu queria agradecer a alguns parceiros que chegaram com a gente, somaram para que esse projeto pudesse acontecer, né? Primeiramente, a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Secultifor, a Escola Porto Iracema das Artes, a Escola Vila das Artes também, e o Ministério de Cultura e Turismo, e todas as outras parcerias invisíveis e visíveis que chegaram nesse projeto, né? Aproveito e agradeço também a Aline, que trabalhou com a gente na produção, o Juan Paz, a Juliana Riso, né, Beijo Riso, que trabalharam com a gente nas partes de divulgação, né, de produção de material gráfico e tudo mais, e as outras artistas que estiveram com a gente, né, Lucimélia Romão, Inaê Moreira, Geviana, deixa eu ver quem mais que teve. Nossa, teve tanta gente. O Elton, né, que está aqui com a gente hoje, né, pessoas que... E a Luzia, né, lá do Piauí também, Luzia Amélia, né, uma galera massa que chegou nesse projeto, esteve junto com a gente, dando algumas partilhas de processo. E hoje, nessa live de encerramento, né, eu convido o Elton para conversar um tiquinho sobre algumas coisas que a gente atravessou, né, no curso, que foi feito entre dezembro e janeiro, e a gente partia de algumas perguntas disparadores, né? E essa conversa aqui, ela vai pautar pela primeira pergunta, que é uma pergunta disparadora, que normalmente, eu costumo chamar as pessoas a falarem de onde vem, né? De forma mais íntima, né? Eu sou a Tia Tamacau. Vou começar dizendo eu primeiro, para depois eu chamar ele para ele desembestar a fala. Né? Sou a Tia Tamacau, sou de São Luís, que é uma ilha encantada, e é encantada porque tem muitas histórias de encantaria mesmo, da Princesa Ina, que é o reino das águas, né? E né, pensar que essa ilha é encantada por esse ser das águas também. Hoje é um dia especial também, né, com essa relação com as águas. Então, acho interessante dizer desse lugar que eu venho pensando na Ina, né, nessa encantada, que é atravessada também por essa energia da Iemanjá, né, dessa dessa Iabá. É uma ilha que é uma serpente encantada também, né, cheia de ladeiras, que tem como mito criador, essa serpente que a cabeça enrola com o rabo, então venho dessa ilha serpente. Meu pai também é um senhor cobra, né, então dono do meu ori é uma cobra, venho desse lugar, das minhas avós, das minhas mães, venho do cacuriá, do boi, da dança popular, né, do teatro, da dança. Tem uma renca de lugares que a gente vem, né, quando a gente começa a desencadear essas falas dos lugares de onde a gente se forma, né? Mas hoje eu não quero falar tanto, não, porque eu quero dar espaço. Outro dia eu posso tecer essa conversa dos lugares de onde eu venho, né? Mas só para aterrar um pouquinho, né? Sobretudo porque acho interessante falar desses territórios que não são os territórios acadêmicos, universitários e dessa formação mais técnica, né? Que a gente já fala nos nossos lattes, né, já fala nesses outros currículos e esquece um pouco de comentar outras estruturas que nos formam, que não são outras, né, mas são estruturas que nos formam, né. Então, eu estou meio ralentada assim na fala e também apressada, tá um negócio meio uma coisa e outra, mas é só o caminho da cabeça da pessoa que está assim, caracolado mesmo. E aí... Já agradeço a presença de Elton, seja bem-vindo a essa conversa. De onde é que tu vem, meu irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Primeiro quero agradecer mais uma vez esse espaço de estar aqui com meu parente, né? De estar aqui com o Tia Tamacau, que é essa pessoa que
para além de ser uma artista que eu admiro, assim, infinitamente, né, pela sua obra, pela sua produção intelectual, enfim, é uma pessoa que eu admiro muito na vida, né, tenho muita felicidade em viver no mesmo tempo que tu. E, bom, eu me chamo Elton Panambi, eu acho que eu venho de muitos lugares, sabe, eu acho que eu ainda estou entendendo de onde que eu venho, né, mas o que eu posso compartilhar aqui, hoje, com todos que estão acompanhando, né, essa conversa, é que eu sou nascido, né, na periferia sul de São Paulo, né, sou nascida entre Capão Redondo e Grajaú, que são dois bairros, né, da zona sul de São Paulo, duas periferias bem grandes, né, de uma área da cidade que ela foi anexada, né, à cidade de São Paulo depois de um tempo, né, fazia parte do município, né, era como se fosse um distrito, né, distrito de Santo Amaro, que era uma grande área, né, de fazendas, chácaras, né, tanto que os bairros lá têm esses nomes, né, Chácara Santana, Chácara Santo Antônio, né, Chácara Clabim, vários nomes. E que é essa periferia muito grande, muito extensa, onde eu me criei, né, onde eu fui criado mesmo, né, onde eu aprendi a andar desde muito pequeno, e venho de duas, né, venho do peito de duas famílias que para mim, assim, são muito da minha sustentação, né, eu acredito que isso seja um privilégio também, isso que eu estou dizendo agora, porque para a maioria das pessoas trans, falar de família é falar de um lugar de ferida, né, e um lugar de um trauma muito agudo, né, geralmente a violência, né, contra as dissidências de gênero, elas vêm dentro da própria família, né, então me considero muito, muito feliz, né, em ter essa narrativa alegre para dizer da minha família. Por parte de pai, a minha família, ela vem de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, né, minha mãe, ela é a oitava de uma família de 9 irmãs, né, então ela é quase a caçula, né, e a minha mãe, e essa família minha, né, uma família de pessoas pretas, vindas do sul de Minas, trabalhavam nas fazendas, né, então meus avós, eles iam pingando de fazenda em fazenda, né, procurando abrigo e trabalho, né, e a minha mãe, eu acho que ela nasceu um pouco por um milagre, né, ela nasceu de 7 meses, nasceu em casa, né, nasceu de parteira, e era um bebê muito frágil, né, imagina um bebê prematuro, assim, naquela época, né, nos anos 60, e tal, numa fazenda, onde eles não tinham muita estrutura mesmo, né, tinham bem pouca estrutura, aliás, e a minha mãe tá aí, né, e me gerou, e eu gerei Chay, então, né, enfim, acho que tem uma coisa muito boa aí desse milagre ter acontecido, que ainda a gente está sabendo, né, o que está acontecendo. E o outro pedaço, a outra parte da minha família, né, a gota de sangue que veio do meu pai, é a gota de sangue que veio do sertão pernambucano, né, então é da minha família que veio de Panelas, que é uma cidade do sertão de Pernambuco, né, e minha avó e meu avô foram de lá, né, se mudaram do Pernambuco para São Paulo nos anos 60 também, e lá começaram a fazer sua vida, né, minha avó sempre trabalhou como empregada doméstica, meu avô, ele passou por várias funções, né, uma época ele foi feirante, outra época ele foi vendedor de coisas, né, esses vendedores de porta em porta, né, até se tornar metalúrgico, e ali ele se aposentou, né, na metalurgia. E meu pai foi a primeira pessoa da família que conseguiu fazer faculdade, né, então tem aí, eu acho que é um outro milagre, né, digamos assim, porque também foi a muito custo, né, a muita luta que ele conseguiu, né, fazer
essa graduação e hoje ser um professor universitário, né, de filosofia, assim. Então, eu falo disso como um lugar, assim, que eu reconheço o privilégio, né, que eu tenho de ter nascido no meio dessas pessoas aí, mas também de muita, e também, né, mas não, acho que é só soma mesmo, e também tenho muita gratidão, né, e muito respeito por tudo que enfim, né, meus pais, meus avós, minhas avós conquistaram aí ao longo dessas décadas, né, que me fizeram firmar aqui também, né. Então, eu venho desse lugar. Eu acho que o que há de mais importante para dizer sobre mim é dizer das pessoas que me fizeram mesmo. A gente brinca lá no meu peito, tu riu na hora de falar dos irmãos, né? Lá no Ilê a gente fala dos limão, né? A gente é limão, não é? Pelo processo de ficar, às vezes, sem banhar alguns dias, né? A gente vai ficando meio azedinho, a gente é os limão. Eu ri na hora. Tu ficou falando desse negócio aí do privilégio, né? Pro teu pai ser filósofo e tua mãe uma artista, né? Que te traz não um conforto, mas de algum modo uma segurança familiar, né? Para a existência que você é, né? Mas acho que é um privilégio no sentido de pelas pessoas que são, muito mais do que por um privilégio socioeconômico ou político, né? Porque não consigo dimensionar privilégios para corpos que não são brancas, assim. Que acho que se a gente tem um mínimo de conforto, um mínimo de segurança, um mínimo de conforto, um mínimo de condição de caminhar sem necessariamente ter que fazer um grande esforço, né? Porque parece que a nossa narrativa é sempre do grande esforço, né? Do grande sofrimento. Não sei se chega a ser privilégio nesse canto, né? Acho que é mais que veio de um grande esforço essa possibilidade da gente estar um pouquinho mais de boa agora, né? E ainda ser um pouquinho mais de boa sob a mira, né? E já começo puxando os outros gatilhos, né? Também mexida com o processo da residência que a gente acabou de guiar, né? Com a plataforma Afrontamento Lança Cabocla, também mexida para esse processo do Lança Cabocla, né? Essa coisa das nossas armas, né? Quais são as nossas armas? Qual é a nossa lança, né? Ela me vem como uma segunda pergunta, assim, para ti, né? Qual é a tua lança, Elton, né? Quais são as tuas armas agora, né? Nessa caminhada, assim. Não sei, por aí, assim. Olha, eu acho que no correr desse tempo aí, são vários tempos, né? A gente está sempre falando disso também, né? Que esse tempo de agora não começa agora, né? Ele começa muito antes. Eu acho que eu estou juntando um arsenal, sabia? Porque realmente, assim, eu fico pensando, né? De quantas cartas a gente lança a mão, né? Para jogar esse jogo aí, né? Então, enfim, né, pensando tanto nessas nossas vivências com lança, com a sua arma, né, também, essas semanas eu tive participando de uma residência de arte sonora, né, que também mexeu bastante com a minha cabeça, assim, né, principalmente por estar nesses ambientes que não são hegemônicos, né. Quando a gente sai desse lugar da hegemonia, eu acho que também tem isso, né, a gente entende que as nossas armas são muitas, são múltiplas, né, porque a gente às vezes tem uma arma que é um punhal, mas que esse punhal ele vira uma outra coisa, de repente esse punhal vai virar um manto da invisibilidade, entendeu? Então, assim, acho que são múltiplas armas mesmo, né, eu acho que durante muito tempo o meu sangue foi uma grande arma, né, então, principalmente nos trabalhos, né, em que eu evocava esses sangramentos, né, fazia essas múltiplas perfurações no meu corpo, né, que para mim tinha nitidamente, né, e conscientemente um tom de quase uma vingança mesmo, né,
de quase ser uma coisa que você jorra no mundo, assim, né? Quase uma praga que eu rogava mesmo em alguns lugares, né? Em alguns contextos. Então, acho que... Oi, amor. Eu bebi um sorvete de slime lá aí dentro. Que gostoso. Dessa cor aqui. Dessa cor? Sim, essa cor. Fala um oi pra Tieta, ó. Oi, Tá Tieta. todo meladão, ó. Bem, meu amor, vou lhe ver hoje, que tô com saudade. Alguma hora, parece. Ai, escondei você. Oi. Oi. Tem. Vai lá, papai, agora? Tem. Oi, Ti. Tudo bom, meu filho? Tudo bem? Você tá aqui também, Vamos papai? comigo, Chay? Aqui a gente tá, não é? Amor. A gente tá aqui e a gente precisa ir ali. Nosso cabelão. Vamos Vamos lá? lá? Nem posso mostrar meu cabelão. Esse tá cabelinho? Não, agora não. Não. Vou trabalhar pra vocês. Um meleiro aqui, ó. Pois é, eu acho que durante muito tempo esses sangramentos, essas agulhas, né, era um modo de eu dizer também para o mundo, olha o que eu faço comigo, agora imagina o que eu faço com você. Era essa a minha resposta para o mundo, né, eu acho que durante muito tempo caminhou um pouco por aí, né, mesmo nos trabalhos que não envolviam sangramento, né, mas performances na rua, como a gente fazia no Rio, né, em que eram imagens escatológicas mesmo, né, imagens de virar do avesso, né, que era uma maneira de mostrar os dentes também, né, enfim, de alguma disputa de território, né, que existe, a gente sabe que ela existe, né, então acho que durante muito tempo esse foi a nossa maneira, né, eu digo a nossa porque eu estava, né, acompanhado de muita gente, né, sempre estive, então não posso falar de nada disso muito sozinho, né, sozinhamente. E eu acho que de uns anos para cá, né, isso é uma fala que tem sido muito recorrente minha, mas que realmente eu acho que ela faz todo sentido para mim, né, que a partir do momento em que eu descubro que estou grávido, né, eu começo a compreender essas minhas armas de uma outra maneira, né. A palavra também sempre foi uma lança muito afiada, né, que eu faço questão de mantê-la sempre muito bem afiada, muito bem amolada, né, mas que nesse período, né, onde acontece a gravidez, acontece o parir, né, uma criança, acontece ver crescer uma criança, eu começo a entender que tem outras armas também que elas vão agir num lugar que não é o lugar da linha de frente, mas é aquele lugar que vai, é a história da serpente mesmo, né, que ela vai comendo por debaixo ali, até levantar, né, e quando ela levanta a terra inteira, né, vai tudo junto. Então, acho que é a partir daí que eu começo a entender o som, né, as sonoridades, e essa palavra que vai se desdobrando em outras sonoridades, né, que não é mais só a palavra inteligível, como uma lança muito, muito potente, né, e acho que o lança tem sido muito esse lugar também de experimentar tudo isso, né, que temos experimentado juntos. Sim. Tô aqui pensando porque, na real, tu faz parte da minha vida há vários dias, né? Eu disse assim, hoje, mas não, é uma pessoa que é recorrente, né? É bem permanente, assim, às vezes até quando eu me olho no espelho, eu tenho essa sensação de proximidade, assim, não sei. Mas falo isso que eu estava mais cedo partilhando alguns vídeos teus, né? Na verdade, para depois puxar outro em outro momento de partilha. E também para acompanhar essa transição, né? Do período da sagração do Urubuticim até o Rebentação e do Rebentação para cá, né?
E que bom, né, pensar essa possibilidade desse sangrar, e nesse lugar de tipo, olha o que eu faço comigo, imagina o que eu faço com você, né, essa coisa do domínio sobre que hora você quer sangrar, o domínio também dessa possibilidade que você pode fazer com o outro, né, não entra necessariamente no campo do sacrifício, mas não pensando no sacrifício desse lugar do doloroso, né, de que a gente precisa passar por essa condição do sofrimento, né, para reverter, né, não entra nesse campo da armatia, né, se eu pensar numa estrutura aristotélica, né, da falha do herói trágico que sofre para dar essa volta, né, vai para um outro canto mesmo de feitiço, né, dessa possibilidade de quando a gente demarca com sangue, seja ele o nosso egé ou o egé de uma folha, né, porque as plantas também sangram, né, tem uma demarcação com vida aí que é evocada, né. E eu não sei porquê, não sei se é porque eu estava lendo um texto aqui sobre recolhimento, ou se é porque eu estou vindo desse processo de recolhimento, ou se é porque algumas coisas que a gente atravessa no processo do Lança, que eu fiquei aqui pensando no teu processo de gravidez como um processo de recolhimento, assim, real, né? E nessa relação do recolhimento também enquanto um processo de morte e depois nascimento, né? Que é uma coisa que a gente conversa, né? Nos percursos do Lança Caboclo, né? Dessa vida e nascimento, vida e renascimento, né? E não quer dizer que essa morte silenciou ou silencia os processos de egé do Elton, né? Mas que de algum modo renasce de uma outra forma, né? Na própria semente Chai, né? No teu próprio filho que está aí continuando. Olha a porção de sangue que não tem, né? Nessa criatura aí. Sua para gerar, sua para fazer ele comer, né? Então, tá aí, né? Só que tá em outra dimensão, né? Fiquei com isso aqui na minha cabeça, né? De que morreu e nasceu. Morreu e nasceu. E nasceu duas vezes, porque nasceu você e nasceu ele, né? E quando tu me falou da coisa da serpente aí que revira, peço licença para falar do seu povo, viu? Tanto da serpente que revira, mas também da Oxum mesmo, sabe? Se antes você estava ali numa linha diferente de forma mais imbatível, uma coisa que parece ser muito mais da Oiá, uma coisa que parece ser muito mais da Obá, uma coisa muito mais Ogum ou Xangô, né, dessa galera que vai para a linha de frente, e aí quando você vem e reveste para essa coisa que é mais submersa, né, que aí traz essa ideia da cobra, né, do Oxumaré mesmo, né, do Dan, do Bessem, mas também da Oxum, né, e sem muito esforço, não foi para a linha de frente, mas envenenou o exército inteiro, né, e fez a guerra acabar, né, sem muitos esforços, só parando de gerar, fez com que todos os homens voltassem a ela, né, e ela pudesse repensar o mundo a partir de uma ótica oxunista, né. Então, querendo ou não, por saber do teu povo, me evoca essas imagens também, né? Me vem essas mitonarrativas, né? Essas histórias que contam também sobre a nossa existência aqui nesse Aie. Enfim, só para dar uma ancorada nas pessoas, gente, o Lança Caboclo é um projeto que a gente está desenvolvendo no Laboratório de Dança do Porto Iracema das Artes, né? Um processo no qual a gente tem como base uma comunicação com algumas plantas de poder, né? Plantas quentes, né? Como as Comigo Ninguém Pode, as espadas de São Jorge, e também aliado a um estudo a partir dos caboclos, né? Caboclos e caboclas. Aí entra tanto caboclos dançantes como os caboclos de pena, os caboclos caboclinho, né? Esses caboclos que permeiam o imaginário da cultura popular, das danças populares, mas também os caboclos de axé, né? Aí vai entrando uma caboclaria aí, né, nesse sentido, e entra também um tanto de macumbaria nessas estruturas. E muito do som tem entrado nesse processo, com a presença do Elton, vou trazer de novo a plataforma Afrontamento, né, esse gambiarra da gente aqui no laboratório,
E aí também já explico mais ou menos o que é a plataforma Afrontamento, que é uma plataforma organizada pelo Wellington Gadelha, que é também um artista que está conosco no projeto Lança Cabocla, ele e a Beiju Riso. E dentro da plataforma Afrontamento, ele desenvolve alguns lugares de encontro de corpos pretas e de afronta mesmo, né? E uma delas foi a residência Qual é Sua Arma, que foi executada em parceria com o Porto Dragão, Porto da Cena das Artes, e também o projeto Lança Cabocla nos laboratórios, né? De artes do Porto. E lá a gente tinha esse lugar do artista gambiarra, né? O Elton foi um dos artistas gambiarras, e eu e o Gerson Moreno, lá de Itapipoca, do Balé Baião, estavam ali numa relação mais de todo dia com a galera, e o Elton nessa gambiarra, né? Atravessava a gente, né? E o Elton é uma gambiarra, não Lança Cabocla, mas é uma gambiarra bem presente, né? Não é uma gambiarra... É uma gambiarra aparição, mas é uma gambiarra também permanente, assim. Uma gambiarra permanente. Enfim, agora eu fiquei aqui até sem saber para que rumo eu vou, viu? Fui puxando o fio da conversa. Mas só porque eu fiquei pensando mesmo nesse teu rastro, né? De vir de um lugar e chegar no outro, mas que não o outro que deixou o que aconteceu para trás, né? Mas mesmo essa perspectiva de Sankofa, né? Que continua com a coisa aí, continua com a coisa. E aí... pode falar, vai, tá aberto. Eu ia dizer que no final das contas, né, tem tudo a ver isso que você falou, né, também desse processo de gravidez como um processo de recolhimento, né, e dessas coisas que nascem e morrem ao mesmo tempo, praticamente, né, e que talvez seja um lugar também que possa ser interessante da gente observar, até para transmutar mesmo alguns sentimentos que foram, enfim, que eu acho que tem muito desse sentimento que tá plantado dentro da gente, assim, ao longo de séculos, né, mas me parece que o ano de 2020, ele trouxe esse sentimento, esse banzo, né, essa sensação de não estar e ao mesmo tempo estar, que eu acho que talvez a gente pensando nesses ciclos, né, a gente pensando aí no nosso povo, né, a gente consegue ressignificar de uma maneira que não é passar um pano, né, e fazer de conta que, não, tudo bem, passamos, né, mudamos o ano, mudamos de estação e tal, mas não, mas como um processo mesmo, um processo de refazimento total, né, poxa, seria muito massa se a gente conseguisse pensar, ou se a gente conseguisse analisar que a gente perdeu muita gente ano passado, mas quantas pessoas nasceram? Né? Nossa, eu fui, assim, abençoado, na minha família nasceram 3 crianças, né? Então, assim, eu acho que é olhar um pouco para esse lugar também, né? Do refazimento mesmo, né? Existe muito de morte, mas existe também algo que continua a pulsar, né? Enfim, eu acho que isso é importante de ser lembrado também, até para a gente não se esquecer que nossos povos, né, pretos, nossos povos indígenas não são só feitos de sangue derramado em vão e de batalha perdida. Pelo contrário, nós somos frutos de batalhas ganhas, né? E também temos alegria, temos riqueza, temos fartura, né? É importante olhar para isso também. Sim. E quando tu traz esse comentário sobre nascimento e morte concomitantes, né, inconfluentes, e pensando nesse cenário 2020-2021, não, de forma alguma a gente está trazendo numa perspectiva de tornar poético, né, essas perdas de um vírus que a gente não sabe o quão foi implantado ou não, ou de todas os abandonos políticos que a gente também está atravessando nessa situação, né, que é algo também que onera o número de mortes, né, esse abandono dessa estrutura, dessas instituições coloniais, né, que são os governos e os desgovernos, né.
mas que sim, da dimensão do plano da vida, né, dos equilíbrios energéticos, né, a gente está passando por esse processo também, né, de muitas vidas que estão nascendo, né, muitas pessoas nos dando essa notícia, né, enfim. E que como a gente também foi distanciados, né, a gente foi distanciadas dessa relação com a morte, né, e só pensar na vida, na alegria, no que deixa a gente sempre em êxtase ou anestesiado, né? A gente acaba esquecendo desse processo da morte também como uma experiência da vida, né? Acho que quando a gente pensa... Se eu pensar mesmo na perspectiva das religiões de matrizes africanas, né? Não é onde encerra. Não é onde encerra porque a gente vai renascer como na história do cristianismo, né? Mas que a gente renasce mesmo de outros modos, né? Minha avó também se foi vítima de Covid ano passado. Foi doloroso? Foi. Mas eu também estou achando muito bonito ver o renascimento dela em mim, né? Seja pelos guias dela que se apresentam para mim, seja pelos meus pés, né? Que cada hora que eu olho assim, eles estão ficando mais parecidos com o dela e com o da minha outra avó que foi antes, em 2014, né? Então... tem um processo de continuidade, de renascimento desses corpos que está aqui com a gente, né? Que continua, né? E aí não tem como não evocar a professora Leda, né? Que fala dessa ancestralidade que está mais no que continua do que no que foi, né? Então, tem um processo de continuidade. Como a gente começou a falar dessas coisas aí que já extrapolam o campo da arte, meu parente, e é sobre arte, Eu acho que a arte só foi um grande pretexto, né? Eu acho que nem tem como ser só arte, porque é tão maior, né? A arte, eu acho que é um lugar de muita importância, assim, de muita descoberta para a gente também, né? Enfim, é nosso ganha-pão também, né? Mas eu acho que se for só arte, a gente não está fazendo o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é outro. Ou melhor, nosso trabalho não é outro, nosso trabalho é esse. Só que não é só esse, né? É um trabalho que é muito maior, né? Eu fico pensando mesmo, assim, cada vez, né, que você, eu, Jota, Michele, Cíntia, Inaê, Wellington, Gerson, enfim, é tanto nome, né, Renato, enfim, Samache, tanta gente, né, G, Silvana, Tarsila, quando cada um de nós bota um trabalho no mundo, aí, ó, logo ali, ó, Silvana, quando a gente bota um trabalho desse no mundo, ou quando a gente realiza uma oficina, um curso, uma fala, né, isso que a gente está fazendo agora, né, não é só para dizer dentro de uma perspectiva de teoria de arte, seja de estudos coloniais ou decoloniais, né, enfim, acho que não é só para falar de uma perspectiva do que a gente sabe, do que a gente não sabe, mas é de uma perspectiva de que a gente está, de fato, fazendo travessias, né? Eu acho que quando se dá o nome de travessias para enfim, né, para uma série de encontros ou para um curso, depois eu fui perceber, eu comecei a dar um curso esse fim de semana também, e que nome que eu dei para o curso sem querer? Travessias e Passagens, né? Porque o negócio está pulsando, né? E porque, de fato, a gente está atravessando, né? E que bom que isso pode ser para além de arte, né? Que bom que isso pode ser também político, que bom que isso também pode ser macumbaria, que bom que isso também pode ser sobre ser mãe, né? E sobre uma porção de outras coisas, sobre ser trans, sobre ser velho, né? Sobre ser velho, coisa mais bonita que é ficar velho, né? Não é? Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. É bom Então, demais. assim, acho que o caminho que a gente está fazendo é esse mesmo, não tem como ser só arte, senão não é o nosso trabalho. E é muito doido essa coisa da travessia mesmo, porque
até pensando nesse processo que tu comentaste sobre um ano que não se encerrou, mas que continuou, e a gente está sendo obrigadas a perceber que uma coisa não se encerra porque virou dezembro e pulou para janeiro, né? E isso, outras coisas também, né? Então, tem um processo contínuo aí, né? Mas pensando também nesse lugar de travessia aqui enquanto encruzilhamentos, né? Essas encruzilhadas reais, assim. Acho que o processo todo do curso, por exemplo, foi algo que me mexeu muito. Eu nem tinha dimensão quando escrevi. Vou fazer aquele negócio, né? Convidar as pessoas, vai ser bacana. Vindo já de um movimento de partilha, mas aí eu não queria mais partilhar sozinha. Porque não dá para ser sozinho, né? Não dá. E nem quando a gente está sozinho não é sozinho, né? Tem um monte de voz que ecoa com a gente, assim, que, né? É sempre sobre algo um pouco mais de plural, né? Mas quando as partilhas começaram a acontecer, né? Desses encruzamentos, você e a Lucinélia, você e a G, a Inaê e a Luzia, né? Ou mesmo não fora disso, você, eu, Wellington, Gerson, você, Jota, né? Ver as coisas confluindo, né? Se cruzando e confluindo, parecer que é sobre a mesma coisa, e isso não ser um incômodo, né? Porque quando a gente pensa nessa perspectiva da estrutura colonial, né? Parece que a gente tem que estar sempre falando de uma novidade, né? Sempre criando um novo, sempre tendo que ser diferente do outro, sendo que a diferença nem é aceitável, né? É um negócio que é muito esquizofrênico, para mim é esquizofrênico mesmo, isso aí que é esquizofrenia, né? E de repente aqui a gente fala das mesmas coisas e tá tudo certo, que bom que a gente está falando das mesmas coisas, né? Porque a gente está entrando, de fato, nessa rede que a gente evoca, né? Nessa coisa rizomática que a gente fala tanto, que o povo que gosta das artes contemporâneas adora estar dizendo, né? Que é rizomático, tudo mais. Mas aí, na prática, né? Como é que se dá? E quando eu vejo a gente, intuitivamente ou não, invisível ou não, né? Mas eu gosto muito dessa ideia da confluência mesmo do bispo, de chegar nos mesmos lugares, por rotas distintas ou não, mas chegar nos mesmos lugares, né? Nos pontos de encruza, né? E isso é para além da arte mesmo, assim, tanto isso quanto outras coisas. Nesse meu processo de ficar indo e voltando Fortaleza São Luís, sobretudo agora no fim do ano, eu percebi, assim, uma dimensão que eu estava meio que me distanciando de um jeito de falar, de um jeito de me comunicar, de um jeito de ler casa, de um jeito de ler como anda, de um jeito de ler como vê. Não porque Fortaleza não me dá esse substrato, me dá, mas depende muito de onde a gente caminha na cidade também, né? Porque como é uma cidade que tem muitos bairros com nomes indígenas, mas que a gente vê essas estruturas verticais gigantescas nesses lugares que eram territórios indígenas, né? A gente vai se assustando e vai se camuflando e aprendendo um jeito de caminhar que é um pouco estranho, assim, né? E, por consequência, um jeito de falar, né? Esse jeito de falar também que adensa quando a gente entra nas galerias, quando a gente entra no circuito da universidade, e que a gente está aqui falando, dizendo que está falando de um negócio que é afrocentrado, afro-referenciados, ou afro-orientados, e aí, de repente, a gente começa a encarambolar a nossa fala de um jeito que um monte de gente não entende, né? Gente dos nossos, né? E é foda pensar nisso, né? Gente dos nossos e não dos nossos, mas é um pouco sobre isso também, né? Dessa formação de trincheira. E nesse meu processo de recolhimento também de nascimento e morte, eu estava vendo assim as distâncias que eu estava sendo tomada, né, quando a arte se apresenta, né? Não é porque a gente não possa estar nessa arte que se apresenta, não, a gente pode estar, mas como o que não faz parte dela é tão parte, né, e de uma coisa maior, né, que tem a ver com tanta coisa, com isso, com arquitetura, com urbanismo mesmo, como que são os bairros, como é que as pessoas falam, como é que a gente não acessa, como é que a gente às vezes está falando de um aquilombamento e não necessariamente esse aquilombamento está funcionando na forma que os aquilombamentos reais de resistência
estão lidando, né? Fica aqui numa estrutura muito universitária dessa ideia de aquilombamento, né? Mas aí quando eu chego no meu terreiro, que é um quilombo mesmo, são outras dimensões, né, de fala, não sei, né? Pensando mesmo sobre o que é sobre arte, né? Eu acho que depois de 2020 talvez isso seja destituído de vez, assim. Tenho uma leve impressão que não dá mais para ser só sobre estética, né? Ou a estética ser só sobre estesia, né? Porque muitos corpos não vão mais ficar por detrás das cortinas, né? Não vai ficar mais. Né? E com isso, assuntos, narrativas, possibilidades epistêmicas, estéticas e tudo mais, né? Não sei. Mas não dá para ser mais não, né? Não tem como, senão a gente só vai perpetuar um sistema de morte, né, que é continuar nesse processo de soterramento mesmo, né, mesmo, né, você falou aí desse negócio de rizomático, né, que o pessoal na academia adora, né, adora um Deleuze, adora um Guattari, né, e realmente são literaturas muito boas, é muito bem escrito tudo aquilo e tal. Só que aí é isso, aí às vezes você vai, pega, cai num terreiro, tá ligado? O rizomático é operativo, né? Exatamente, ou você vai, cai dentro do mangue, aí o rizomático lá dando vários tapas na tua cara. Pois é. Né? Então, acho que é de valorizar também os lugares de formação, que não é só academia, não é só escola, né? São esses outros lugares, é o terreiro, é o quilombo mesmo, né? Não o aquilombamento que fica na boca de todo mundo, que às vezes parece que está aqui, assim, né? É um aquilombar que só fica aqui, assim, numa ideia, né? Que é importante ver como é que as coisas operam, né? E eu lembrei muito agora de você falando desse lugar, né, que enfim, né, a gente, né, você acha que a gente se encontra muito nesse lugar dessa trincheira, né, essa fronteira entre os lugares mesmo, né, esse lugar da arte, da instituição de arte e tal, e o lugar do nosso bairro, do lugar de onde a gente vem, né, enfim, das nossas famílias, que são outros lugares. Mas eu lembrei de uma passagem, né, de um livro da Octavia Butler, que é o Kindred, Laços de Sangue, né, que a personagem principal, né, a Dana, ela faz essas viagens no tempo, né, que ela consegue, ela vive nos anos 70, se eu não me engano, mas ela consegue acessar um tempo, se eu não me engano, no século XIX ou no século XVIII, onde ela lida com um contexto escravagista, né? Ela vai parar numa fazenda, né? Num lugar de Casa Grande, onde, enfim, né? Ela conhece uma série de pessoas ali e vai viver na senzala, né? Com as outras pessoas escravizadas. E aí todo mundo estranha muito ela, porque não entende de onde ela vem com aquela roupa, aquele jeito dela falar, que é diferente do jeito de todo mundo ali dentro da senzala falar. E aí eu lembro de uma passagem que uma das mulheres escravizadas da casa, ela fala para Dana que ela fala como branca. Olha essa preta que fala como branca. E ela passa um tempão do livro se questionando sobre isso. Né, do que é falar como uma branca, né, do que seria, então, falar como uma preta, né, e às vezes eu me vejo muito nesse lugar da Dana também, saca, por exemplo, quando a gente chega nos lugares falando do mesmo jeito que a gente fala na academia ou numa live qualquer dessas que a gente faça, né, que não é uma questão de, você tem que mudar a sua linguagem para ser mais acessível, não. Isso está no tom, né? Está no tom da voz, tá no modo como você fala, não é exatamente a palavra. Como você chega, né? Como você pisa. Tá no gesto, inclusive. Transborda isso. Transborda.
tá no gesto, né? E é isso, tá para além da voz, né? Tá no gesto. E aí eu fiquei pensando aqui numa frase da Beatriz Nascimento, né? Não sei se eu vou conseguir reproduzi-la por completo, mas que é que o homem negro só vai deixar de ser um cativo quando ele conseguir se libertar pelo gesto, né? Mais ou menos o sentido da frase é essa, não lembro ela ipsilítere, mas depois eu posso procurar aqui. Né? Mas pensando nessa dimensão da palavra para além da palavra, né? Do jeito de falar, mas é do jeito como chega mesmo. Do jeito como chega. Tem umas 2 semanas, na verdade, desde 10 de dezembro eu tenho falado a mesma frase várias vezes, de várias formas. Mas que foi quando eu voltei para São Luís, antes de eu ir para o Ilê, foi a primeira frase que eu escutei quando eu cheguei aqui, que quem vai para casa não se perde. Né? Então, por mais que a gente aprenda outros jeitos de falar, né, mas se a gente sabe bem o caminho de voltar para casa, né, a gente não esquece o jeito de caminhar, não. Né? E se esquecer, é só dar uma voltadinha. O tempo ensina direitinho, né? Elton, tem uma brincadeirinha pra gente começar a encerrar esse babado. Tem alguma Bora! Frente com Tieta. Você é apresentadora de um programa, tu vai ver. Tem algumas palavras que a gente passeou muito durante o processo do Travessias, né? Que a gente atravessou por elas. E aí eu vou jogá-las aqui e meu filho vai falar o que quiser, o que sentir. Então vamos começar com travessia, viu? Travessia. Atravessamento. Atravessamento, beleza. Se quiser tecer mais, pode também. Não precisa ser papo não, viu? Se quiser comentar, tá babado. Ritual. Passagem. Passagem para 1000 mundos. Transbordamento. Mar. Eita, logo hoje. Logo hoje, né? Afroreferências. Processo afroreferenciados, pode ser também. Uma coisa que foi comentada bastante. Essa multiplicidade. Eu acho que o maior ensinamento que eu estou tendo sobre os processos afrocentrados é que eles são múltiplos. E são muitos nomes. Então fala aí, é boa arte, tu que gosta. É boa arte. Nó. Bispo do Rosário, Estado do Patrocínio, Estamira, Cíntia Guedes, Tieta Macau, Tiago Santana, Yuri Cruz, Odareia Mello, Silvana Mendes, Beata de Iemanjá, Mãe Beata de Iemanjá, era uma grande artista. Vou citar mais um monte aqui também. Camila Reis, Rosa Reis, Mestra Roxa, Mestre Felipe de Cibá, Robinho Serra, Renato Guterres, Juan Paz, Mumu Uriel, Wellington Gadelha, Diana Júnior, Luiz de Abreu, nossa, tem tanta gente, Nana Sá, Inaí Moreira, Lucimélia Romão, Luzília Amélia, Lúcia Rosa, Vanessa Nunes, Elton Panambi, Tieta Macau. Gente, viu? Vamos fazer um memorial, um grande memorial. Pois é. E é engraçado, né? Porque as pessoas sempre falam assim, eu não conheço muitos artistas negros e não sei o quê. Vamos continuar. Não é não?
Enfim, Elton, a gente pode começar a encerrar aqui, né? Não vou dar mais palavrinhas, não. A gente pode já ir dando as últimas palavras de despedida, de afeto, de amor, de carinho, para a gente fechar essa gira que foi curta, mas foi boa. Ai, maravilha. Ah, é sempre bom conversar contigo, né? Sempre bom trocar essas ideias. Acho que, por mais que a gente se conheça cada vez melhor, acho que cada conversa dessa abre novas pistas, né? Então, enfim, só agradecer mesmo pelo espaço, pela escuta, pela troca. Massa. E agradecer quem está vendo também. Mas eu começo também agradecendo a quem está vendo, né, que ficou com a gente aqui esse tempinho. E, Elton, eu tenho que ficar todo dia dizendo que eu te amo mesmo, né, porque eu amo mesmo. E é uma coisa que não me incomoda nem um pouco trazer para os espaços de trabalho, para os espaços de criação, essa dimensão do afeto, essa dimensão do sentir, essa dimensão do querer bem, né? Justamente porque não é mais só sobre arte, né? Acho que essa dimensão do afeto é uma dimensão também de fazer o outro permanecer, de fazer o outro estar vivo, né? Porque muitos dos nossos e das nossas se vão também por não ter acesso a esse afeto, né? Ou por não reconhecer que esse afeto existe em relação às suas existências, né? Então, toda a possibilidade que eu tiver de dizer a uma corpa preta, uma corpa trans, uma corpa parenta, que eu amo, eu digo eu amo mesmo, porque é importante dizer isso. Eu também te amo muito. E, então, obrigada, viu, por estar comigo mais essa travessia. Vamos lá se encontrar para bora pro terreiro. A gente é irmão, né? Vambora, seguir nosso rumo. Mais uma vez agradecer a parceria da Vila das Artes aqui com a gente, né? Nessa live conversa. E que todo mundo fique bem, um saravá, um agô, um axé, fique todo mundo em paz nas suas casas, se cuidem, bebam água, não aglomerem. Né? Já já a gente se abraça, a gente espera, né? O Senhor do Tempo é um velho, ele caminha devagarzinho com seus guizos, né? Então vamos esperar o tempo da palha. Um beijo, até mais. Tchau. Cheiro. Cheiro.